Dados atualizados sobre os despejos no Brasil mostram aumento no número de casos entre 2020 e 2021. A pesquisa realizada pela campanha Despejo Zero, criada durante a pandemia, aponta que mais famílias foram removidas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas. A reportagem é de Larissa Borer. Houve aumento de 340% no número de famílias despejadas no Brasil no último ano, de acordo com pesquisa realizada pela campanha Despejo Zero. Foram 6.373 famílias despejadas até agosto de 2020 e até agosto de 2021 foram removidas 21.725 famílias. Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas são os estados onde mais famílias foram removidas. No Rio de Janeiro, 4.862 famílias, em São Paulo, 4.622 famílias e no Amazonas, 3.080 famílias tiveram que sair de suas casas à força. Adnomar Santos, membro da coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana e consultor de projetos sociais de habitat para a humanidade na região de Manaus, comenta que há pelo menos uma década o estado do Amazonas sofre com despejos. Segundo o assistente social, os despejos que aconteceram durante a pandemia são responsáveis pelo maior número de pessoas vivendo em situação de rua. As coisas só pioram, né? Porque a Manaus tem só nessas 3 ocupações, né? Posse tem despejado em torno de 12 mil famílias. Esse cumprimento de ações de reintegração de posse que se configura, né? Com despejo de famílias, tem gerado grandes conflitos sociais, onde grande parte são os mais pobres, os mais fracos, que são os mais penalizados, né? Por falta de planejamento por parte do poder público, né, em definir áreas de especial interesse social para que as pessoas possam ter ali o seu pedaço de terra para construir a sua moradia. Então, são conflitos que vão persistir, né? Então, Manaus tem em torno de 1/4 da sua população que vive nas esnus, né? Nas favelas, né? Onde não tem um saneamento básico, não tem um transporte, a energia só dos gatos, as crianças sem escola, ou seja, isso tem levado muita gente à indigência, né? A situações que levam elas para as ruas. Famílias que hoje tem crescido enormemente o número de pessoas em situação de rua, ou seja, é uma bola que vem crescendo gradualmente, né? Para a Marta, integrante da Unificação das Lutas de Cortiços e Moradia de São Paulo, além da violação mais grave de tirar o direito à moradia, os despejos também somam outras violações de direitos, como a violência policial e o não apoio do governo municipal e estadual em realocar essas famílias. Sim, os despejos são vários direitos que são violados, né? Se a gente for fazer uma análise um pouquinho mais profunda, assim, além da violação do teto, que é um direito, que já não está sendo cumprido, está sendo violado, a questão da violência policial, a questão das crianças. Hoje você tem uma DPF no Supremo que os despejos, por exemplo, a prefeitura teria que fazer um acolhimento para essas famílias, um atendimento para essas famílias cumprindo todas as normas sanitárias, né, com isolamento, distanciamento. Então, isso não tem ocorrido. As famílias têm sido despejadas sem nenhum suporte. A campanha Despejo Zero foi criada por movimentos e organizações sociais em junho de 2020 com o intuito de resolver a situação de insegurança pela qual passam as famílias mais vulneráveis e também as pessoas em situação de rua. Vitor Inglês de Souza, advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, explica que as famílias que estão sofrendo ordem de despejo podem buscar apoio na Defensoria Pública e também pela Advocacia Popular. Esse tipo de violação, ele se operacionaliza na forma de ações judiciais, de reintegração de posse, de despejo, de remoção stricto sensu por risco geotécnico, hidrológico ou por alguma outra razão, como a implantação de uma obra pública, né, ou mesmo administrativamente, né? Então as remoções são feitas diretamente pela prefeitura, pelo governo do estado, pela União, sem passar
pela mediação do Poder Judiciário, né? São feitos diretamente pelas forças do Executivo. Em qualquer um desses casos, é essencial que as famílias ameaçadas tenham acesso à defesa judicial adequada. Isso pode ser feito pela Defensoria Pública e pela Advocacia Popular, né? E eu acho que as redes de proteção têm se capilarizado, têm se ampliado, felizmente, né? E com todas as adversidades a gente viu elas se ampliarem. De acordo com Marta, em 2022, ano de eleições também para governador, a estratégia de João Dória será de negar a existência de um problema grave como os despejos, uma vez que precisa manter seu eleitorado. E pela norma do Supremo seriam 6 meses, então provavelmente em dezembro começam os despejos novamente. Eu acredito que o Dória vai fingir que não está acontecendo. Ele não acredita que isso vai manchar a imagem dele no eleitorado dele, que é um eleitorado conservador. Eu acredito que ele vai fingir que não está vendo, como foi o que ele fez com o PL, mesmo com toda a comoção da sociedade em si, no geral, com a questão da pandemia, com as pessoas que não têm um teto para se abrigar, ele veta o PL. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.